Olá, estudante, tudo bem com você? Nessa aula, tratamos do direito fundamental ao acesso ao Poder Judiciário e a diferença entre o acesso ao Poder Judiciário e o acesso à Justiça, de acordo com uma nova interpretação deste princípio na atual sociedade em que vivemos, em decorrência da implantação das formas consensuais de solução de conflitos. Estudamos também a passagem do modelo piramidal do direito, com fundamento nas lições de Hans Kelsen, para o modelo de rede do direito, como forma de contextualizar a introdução das formas consensuais de solução de conflitos em nossa sociedade e em nosso sistema jurídico-normativo. Assim, o objetivo principal dessa videoaula é reafirmarmos os aspectos mais relevantes desses sistemas, sem a intenção de esgotá-los por serem bastante amplos, e estabelecermos uma relação entre esses conceitos e a sua aplicação no dia a dia do cidadão brasileiro e também do operador do direito. Como vimos nesta unidade, o acesso ao Poder Judiciário foi elevado à categoria de direito fundamental pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o qual preconiza o monopólio do Estado na solução das demandas conflituosas, segundo a nossa tradição jurídica, em que sempre prevaleceu a cultura da sentença. Deste modo, então, é considerado um elemento essencial e imprescindível para o funcionamento do nosso sistema jurídico, que é também um fundamento para o próprio Estado democrático de direito no qual vivemos. No entanto, a atual sociedade socorre-se dos órgãos judiciários para solucionar os seus conflitos por meio dos processos judiciais, mas nem sempre eles levam à concretização da justiça. Sendo assim, o acesso ao Poder Judiciário, que sempre foi e ainda é considerado sinônimo de acesso à justiça, ganha uma nova leitura a partir da desjudicialização das controvérsias e da quebra do monopólio do Estado nesse setor. Aqui também é importante a gente ressaltar que não se trata da extinção ou da renúncia do Estado quanto a essa função, mas sim de uma forma de compatibilizar a sua atuação com as formas consensuais de solução de conflitos. Então, nós temos hoje imperando os dois sistemas, ficando a critério dos litigantes escolherem qual a melhor via para poder, então, solucionar o seu conflito. Nós vimos também nessa unidade que em meados do século XX, nós presenciamos a passagem do modelo piramidal do direito para o modelo de rede, e essa passagem comprova justamente o enfraquecimento do Estado e a sua falta de aptidão para garantir uma decisão satisfatória na solução dos conflitos de interesses porque nesse sistema sempre existe um vencido e um vencedor. E por conta disso, nem sempre a parte ou as partes litigantes saem satisfeitas com a decisão proferida pelo Poder Judiciário. Então, muitas vezes, elas precisam abrir mão, renunciar a direitos apenas para ter o fim do conflito, apenas para ver, então, a sua solução decidida, e muitas vezes essa ansiedade em resolver um conflito pode acarretar em acordos, muitas vezes, desfavoráveis a elas. Desse modo, então, é que o acesso à justiça se tornou o acesso a uma ordem jurídica justa e não necessariamente o acesso ao Poder Judiciário. Onde, então, ao contrário do que acontece no Poder Judiciário, nas formas de solução de controvérsias, não existem vencidos e vencedores, nem mesmo existe a atribuição de culpa ou de responsabilidade quanto à origem do conflito para qualquer um dos envolvidos. A temática abordada, ela visa resolver, ou seja, atacar a consequência e não efetivamente a causa. Nesse cenário, então, é que surgem as primeiras legislações com o objetivo, então, de estabelecer uma normatização e uma regulamentação para a aplicação das formas consensuais de solução de conflitos, as diversas formas que, como nós vamos verificar, existem no nosso ordenamento jurídico. Então, todos esses conceitos
servem de base e de fundamento teórico que nós estudamos nessa unidade, para podermos então analisarmos e contextualizarmos cada uma das formas de solução de conflitos de interesse, como nós veremos na nossa próxima videoaula. Então, nesse cenário, a gente pode até destacar alguns pontos importantes para quando nós estivermos então na prática profissional, que é levar esse conhecimento ao nosso cliente. Propor ao nosso cliente que o conflito dele seja resolvido não pela via judiciária, mas por uma das formas de solução de conflitos, que muitas vezes podem ser extrajudiciais. A partir daí, então, nós devemos orientá-lo. Quais são essas formas? Orientá-lo sempre de uma maneira muito clara, mostrar para eles quais são os benefícios, as vantagens e as desvantagens de resolver o problema por essas vias. E também fazermos um comparativo entre a vantagem e a desvantagem de se socorrer do Poder Judiciário. É claro que a decisão final vai ficar a critério do cliente, ou muitas vezes até do operador do direito, mas é nosso dever informá-los que existe essa forma e estimular cada vez mais a desjudicialização dos conflitos, então. Eu convido você, então, nesse momento, a refletir comigo sobre a seguinte situação, tá? Que pode até ser levada em consideração e ser aplicada no âmbito da sua atividade profissional. Então, imagine que você tem uma demanda na área, por exemplo, de direito das sucessões, e que o falecido tenha deixado um patrimônio para ser partilhado, né, entre seus herdeiros. Vamos supor 3 filhos, como sendo seus únicos herdeiros, sendo que um deles diverge quanto à forma da divisão dos bens. Nesse exemplo hipotético e simples, qual seria a melhor forma de solucionar esse conflito? Entrarmos com uma ação judicial e ficarmos muitas vezes anos discutindo a respeito dessa partilha ou dessa forma de partilhar os bens, ou então nos socorrermos de uma das vias, de um dos métodos de solução de conflitos, de forma consensual, de modo então a muitas vezes até a preservar a relação entre esses herdeiros. Porque nós sabemos que no âmbito do direito de família, dia das sucessões, principalmente quando envolve partilha de bens, é sempre brigas muito grande entre os herdeiros, que muitas vezes essas brigas ultrapassam a questão da mera divisão da herança, ou divisão do patrimônio, mas afeta e aflige justamente a relação pessoal entre eles. Então, muitas vezes, uma demanda judicial nesse setor, que é uma demanda muito longa, pode afetar o relacionamento desses herdeiros. No nosso exemplo hipotético, nós estamos falando de 3 irmãos. Então, a relação entre esses 3 irmãos pode ficar comprometida. Muitas vezes, esses 3 irmãos podem romper com as suas relações pessoais por conta de uma disputa patrimonial. Muitas vezes atribuição de culpas, muitas vezes investiga-se de quem é a responsabilidade, quando numa solução de resolução de conflitos de uma maneira consensual, isso muitas vezes não acontece, porque vamos tentar conciliar o interesse de todos eles e muitas vezes preservando a relação pessoal, familiar entre eles, tá certo? Então, vamos analisar essa possibilidade todas as vezes que nós nos depararmos com um conflito. Muitas vezes conflitos simples, como por exemplo são os conflitos de vizinhança, que deixam o Poder Judiciário cada vez mais superlotado de processos, sendo que demandas que a princípio são de simples resolução, podem ser então solucionadas por uma dessas formas de solução dos conflitos de interesses, tá certo? Eu espero que você tenha aproveitado, eu tenho certeza que esse conteúdo vai contribuir muito com o seu aprendizado e com o seu crescimento profissional. Bons estudos para você e até breve!